Olá, seja bem-vindo ao Religare. Hoje nós vamos conversar sobre o tema Educação, Cidade e Cidadania, que é tema do livro lançado pela editora PUC Minas, em parceria com a editora Autêntica. Esse livro que foi organizado pelos professores Carlos Roberto Jamil Cury e pela nossa convidada, que vem aqui falar sobre o livro, a Sandra de Fátima Pereira Tosta. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Que é um bom. prazer estar aqui com você no Religare. Sim, muito bom tê-la aqui, né, conosco. Você sabe que pode participar do programa enviando uma mensagem para o nosso e-mail, que é religare@tvhorizonte.com.br. Sandra, como é que surgiu, né, a ideia do livro? Porque é uma coletânea de artigos, né, de professores, alguns trabalhos da pós-graduação. Como que o livro foi concebido? Então, a ideia do livro, ela surge exatamente de um conjunto de trabalhos, de pesquisas que foram realizadas, né, no mestrado em educação, aí no nosso programa, e que costuravam, de algum modo, uma temática comum, né, vista sob vários ângulos, mas essa temática comum que é educação e cidadania. E era importante para a gente, né, fazer com que essa produção ela viesse a público, porque nós avaliamos, seja através das defesas das pesquisas, né, dos trabalhos, seja através de leitores que tiveram a chance tiveram acesso, né, a essas pesquisas, nós avaliamos que era muito importante que elas pudessem vir a público, pudessem ser socializadas, enfim. Sem dúvida. Não é? E há uma diversidade temática. Exatamente. Né? Tem um eixo aí que é a questão da cidadania e a importância da escola e da educação, né? Da escola como esse espaço onde a cidadania deve ser exercida e deve ser cada vez mais aprendida. Mas não só a escola, não é? Porque nós estamos falando de cidade. Então, nós falamos também de outros espaços socioeducativos, né, que são, eu diria assim, por natureza política, pedagógica, social, espaços também de exercício da cidadania e, mais do que isso, de aprendizado da cidadania. Sim. No aspecto, provavelmente, da escola, eu me lembro pelo menos de dois textos, né, um discutindo a questão da própria organização do colegiado como na espaço, escola, né, pública, político, exato. E também outro falando sobre a questão do currículo. Né, o que aporta esses dois? Então, o primeiro texto, que é o artigo da professora Benta Maria, é resultado então da pesquisa que ela fez no colégio estadual aqui em Belo Horizonte, né, para compreender a instância colegiada como instância de participação e de exercício da cidadania. E o que ela traz, né, no artigo dela é uma pequena parte, claro, da pesquisa, mas em que ela coloca, eu diria assim, a possibilidade de que efetivamente esses órgãos colegiados sejam espaços de participação, e não só de participação dos membros da escola, como da comunidade, das famílias que estão envolvidas com aquela escola e tal. E ao mostrar essa possibilidade, ela está também revelando as dificuldades, evidentemente, né? Mas revelar dificuldades de participação e de exercício, né, compartilhado aí na educação, ao mesmo tempo reafirmar, né, a escola como uma instância positiva, como um lugar que pode sim ser mais democrático e que pode promover a cidadania. E aí é muito legal a gente pensar que desse texto, uma pessoa que veio para a banca dela, que é a professora Maria da Glória Gon, que é um nome hoje internacional, é uma referência na discussão de movimentos sociais e cidadania, não é? Ela, a partir da leitura feita, não é, do trabalho da professora Benta Maria, ela produziu um artigo também tematizando a questão política dos colegiados. Né? Então, eu diria que a pesquisa da nossa aluna, ela ensejou, não é, a professora que veio para a banca, a Maria da Glória, a produção de um artigo tematizando também, então, a questão do colegiado. Um outro tema do livro é a questão da luta antimanicomial. Pois né? E isso aí também como um espaço de educação para a cidadania. Mas só para a gente retomar a questão do currículo, né? Que é o artigo da professora Eveli.
A professora Eveli foi também para uma escola, observar o cotidiano dessa escola e um projeto curricular, que era um projeto sobre meio ambiente, voltado para, que tinha como um dos grandes objetivos a formação cidadã, né? E aí ela também aponta como é que a escola pode se abrir para essas questões e pode incorporar efetivamente, né, discussões que vão promover o crescimento e, me parece, né, promover uma educação mais integral dos sujeitos dentro e fora da escola, né? Sim, e esse da luta antimanicomial? Pois esse da luta antimanicomial é um artigo que eu diria assim, muito intrigante, porque ele é resultado da experiência, de uma experiência pedagógica, não é, do professor Múcio Tosta Gonçalves, no caso, com os usuários da saúde mental. Né? Ele desenvolveu, e me parece continua desenvolvendo, cursos de formação em termos de mercado, de contabilidade, de produção, de gerenciamento de produção, com os usuários da saúde mental. E eu, de algum modo, acompanhei essa experiência de perto e estimulei muito a que ele fizesse essa reflexão, porque me parece que é uma reflexão extremamente original. Né? Como é que você constrói uma pedagogia para usuários da saúde mental? Sim. Né? Então, ele de fato tem aí um ângulo que me parece bastante original e que certamente vai estimular o debate sobre educação, não é, para usuários da saúde mental. Eu não sei se poderíamos dizer que até agora falamos de pesquisas aplicadas, né? Uhum. Mas me lembro dos textos, né, do professor Amaury Carlos Ferreira e do professor Jamil, que tem um recorte mais teórico, né? Mais reflexivo, não é? É verdade. Então, a importância, não é, da autonomia, como levanta o professor Amaury, para o debate Educação, Cidade e Cidadania. Quando a gente fala de cidadania, eu acho que já está implícita a ideia de autonomia, e é isso que o professor Amaury vai reiterar no artigo dele, né? A escola como a morada da cidadania, não é? Uhum. Não dá para a gente pensar em democracia na escola, fora da escola, não dá para a gente pensar em aprendizado e exercício pleno da cidadania sem pensar na formação de sujeitos autônomos. E autônomos enquanto sujeitos éticos, não é? Sujeitos, alunos, sejam eles de qualquer ciclo ou série, de qualquer grau, alunos que tenham como referência, e que eu acho que é uma questão vital hoje na nossa sociedade, o respeito ao outro, né? O respeito à diferença, e que tenha como orientação, né, para suas atitudes, para o seu comportamento na escola, fora da escola, essa dimensão da ética, que ela tem que impregnar esse fazer educativo, essa formação, não é? E ela me parece, assim, um dos grandes eixos hoje na discussão da educação em geral. Aliás, eu acho que na discussão da sociedade hoje, né? Sim. Como é que se coloca essa dimensão da ética, e da ética para um sujeito que tem autonomia de pensamento, autonomia de movimento, enfim, não é? Mas que essa autonomia nunca se descole, vamos dizer assim, não é? desse parâmetro ético, que é o que eu acho que consegue nos tornar aí mais religados em termos de uma coletividade e consegue, quem sabe, nos afastar um pouco, não é? Desse sentimento exacerbado de individualidade que caracteriza tanto a nossa sociedade contemporânea, né? Agora, o texto, né, chamado Ensaio, né, pelo professor Cury, né, ele recupera o conceito de cidadania desde a Grécia. Exato. Né? E eu acho que se alguém quiser ter um acesso à história desse tema, o texto do professor Cury ajudaria muito, não? Com certeza, né? E o Cury é um especialista nessa discussão, vem trabalhando e escrevendo, né, sobre política, sobre as questões legais da educação e sobre a cidadania desde muitos anos, né? Aí, com a larga experiência que ele tem de educador e de pesquisador, eu diria que ele nos brinda aí no livro, né, com um artigo que situa muito bem a questão da cidadania e liga isso a uma questão também complexa hoje, que é a
dos sujeitos que estão em regime de cárcere. Sim. Né? E isso me pareceu, quando ele começa, né, fazendo esse levantamento, na hora que ele dá o salto, né, para falar da questão dos encarcerados, né, como que a gente vê onde é que ali, né, o problema da cidadania está comprometido. Tem uma tensão ali, mas quer dizer, o sujeito está encarcerado, mas ele não pode ser desconsiderado um cidadão. Sim. Né? Em que pese a transgressão que tenha ocorrido, o grau maior ou menor, enfim, ele é um cidadão, né? E aí eu acho que o Cury coloca muito bem essa tensão, que é inclusive legal, né? Do ponto de vista legal, né? O exercício da cidadania e a condição desses sujeitos encarcerados. Né? Nós estamos terminando o primeiro bloco, vamos deixar para o segundo outros artigos que nós não comentamos, inclusive o seu, né? Nós vamos conversar mais detalhadamente sobre ele. Agora, você disse assim, ainda temos um pequeno espaço, né? São pesquisas envolvidas no programa de pós-graduação em educação. São uma breve notícia sobre esse programa. Pois então, o livro ele é muito importante para nós também nessa perspectiva, porque ele traz um pouquinho da produção do programa de mestrado em educação da PUC Minas, né, cuja linha de pesquisa, ou área de concentração, melhor dizendo, é a formação docente. Né? A nossa grande preocupação é a escola, o professor, o conhecimento, e não a escola apenas do ponto de vista do seu interior, mas também do ponto de vista externo. Ok. Nós estamos conversando com a professora Sandra Tostra e o tema do Religário de hoje é Educação, Cidade e Cidadania. Nós voltamos daqui a pouco. Até já. Não saiu, até já. Estamos de volta com o Religar e hoje o nosso tema é Educação, Cidade e Cidadania. Nossa convidada é a professora Sandra Tostra. Ela tem uma formação múltipla, não é, professora? Não é? Formada na área de comunicação, com mestrado em educação e doutorado em antropologia social. Neste segundo bloco, nós vamos dar ênfase à questão religiosa que também aparece no livro Educação, Cidade e Cidadania. É um artigo do professor Douglas Dantas, foi se orientando. Né? O professor Douglas já esteve aqui também no Religar falando sobre este tema. E o seu texto, né? Sua pesquisa sobre a praça, né? Lá no bairro Petrolândia. Né? Vamos falar sobre esses dois aspectos, mas antes gostaria de falar também sobre um outro livro, né? Seu, Pedagogia e Comunicação no Registro da Liberdade. Quem sabe a gente também, né, conversa um pouquinho sobre essa questão da mídia e a religião mais para o final deste bloco, né? Mas então, como que é essa pesquisa sobre a questão religiosa do âmbito do programa e como aparece aqui no livro, né? No programa, não é, de mestrado, nós temos também tematizada a questão da religião. Seja na escola, seja fora da escola, seja como disciplina, como área de conhecimento, como Douglas fez, não é? Ao buscar aí a história do ensino religioso, né, no contexto brasileiro e, através de uma pesquisa empírica com professores de educação religiosa, mostrar aí quais são os modelos, não é, de educação religiosa que orientam o trabalho desses docentes em escolas públicas. Então tem esse aspecto que é muito importante e que ajuda muito, me parece, a pensar o lugar, né, da educação religiosa nas escolas públicas ou mesmo nas escolas particulares, né, sejam elas confessionais ou não. E sem esquecer também, né, que a religião ela não pode ser pensada fora, né, desse exercício amplo da cidadania e da sua importância como um fenômeno na cidade. Né? Não só na cidade, evidentemente, mas no nosso caso, a religião como um fenômeno que é fundamental para se entender o próprio locus urbano. E o locus urbano como espaço de luta, de disputas, como espaço de aprendizados. Sim. E é isso que eu, de algum modo, tento abordar um pouco no meu artigo, né? Sim.
cujo nome é A Praça é do Povo como o Céu é do Avião, né? Sim. E essa praça é a praça central da região de Petrolândia, um bairro onde eu fiz, no final de 90, fiz uma etnografia para minha tese de doutorado em antropologia, e na tese eu tive como foco central a questão dos rituais religiosos, não é? Como é que esses rituais eram vividos por um grupo, né, de sujeitos dessa região. Um grupo de sujeitos vinculados a 2 comunidades eclesiais de base lá em Petrolândia. Sim. Sandra, como é que nessa sua trajetória, né, antes de chegar propriamente nessa pesquisa, né, chegar na praça, né, como que é a jornalista, né, Relações Públicas, não é isso? Jornalista e Relações Públicas. Que passou pela educação, fez um trabalho sobre a questão da mídia e religião, chegou, né, no doutorado em antropologia social, investigando essa questão religiosa. Como que é essa trajetória e da questão religiosa na sua formação? Pois é, eu acho que... E aí nós vamos chegar na praça. Ok. Eu acho que trabalhos de pesquisa que a gente faz, né, de algum modo eles têm a ver com a nossa vida pessoal, com a nossa subjetividade, com a nossa formação. Eu sempre digo, inclusive, para os meus alunos aqui no mestrado, que as nossas escolhas, nesse caso, elas no fundo são uma espécie de releitura de questões nossas, da nossa vida, de aspectos da nossa formação. Bom, a minha formação é católica, né, como 70, não sei quantos % aí de católicos, né, daqueles que se dizem católicos no Brasil. A minha família também, toda ela de formação católica. Então, eu sempre vivenciei a religião. Mas isso não necessariamente, né, leva ao interesse acadêmico. Não, de jeito nenhum. O interesse, propriamente, pelo fenômeno religioso, ele vai ocorrer durante a minha graduação em comunicação, quando eu tive a chance de participar de programas de extensão da PUC no Vale do Jequitinhonha. E as minhas inúmeras idas ao Vale do Jequitinhonha para lidar com os grupos, com a população de periferia, enfim, com as camadas pobres da região, com as quais a gente tentava um trabalho de organização de base, de educação comunitária e tal, eu me dei conta do quanto o fenômeno religioso tinha significado para aquela gente. E no momento da minha formação, e acho que no momento político também, no país, em que a religião ela tinha sua importância, como sempre teve, mas para nós, vamos dizer assim, estudantes universitários, ela tinha uma importância menor. Era muito mais importante para nós pensar, por exemplo, as questões políticas e macropolíticas, né? Como se religião não fosse política. Exatamente. Nós estamos vivendo aí na década de 80, em plena ditadura ainda. Eu me formei nesse período, né? Mas eu me dei conta disso nessa experiência, não é, com o povo no Vale do Jequitinhonha. Como é que a religião é para eles, e continua sendo, eu acredito, algo vital, né? Para eles, para a formação deles, para os modos como eles agem, se comportam, para a cultura daquela gente, né? Então, quando eu fui para o mestrado, eu tentei fazer voltei a essa discussão para tentar sistematizar, mas no percurso do mestrado me convenci de que era preciso estabelecer uma ponte mais direta entre religião e comunicação, né? Daí que eu elegi, então, como tema de pesquisa a fundação, o Ideário Pedagógico, que funda a Faculdade de Comunicação da PUC Minas, que fez 35 anos recentemente, mas eu fui buscar os antecedentes desse ideário, né? O que motiva a igreja em Minas, no final da década de 70, melhor, no início, em 71, a optar pela criação de uma faculdade de comunicação com uma pedagogia muito marcada naquele período, né, por uma educação libertária, por uma pedagogia freiriana, né, centrada no aluno, nos interesses do aluno, e uma pedagogia que formasse sujeitos críticos ao regime naquela época. Então, né? nessa pesquisa surge o livro Pedagogia e Comunicação,
no registro da liberdade. Da liberdade. Exatamente. Sim. E aí eu já faço essa discussão, né, sobre as relações entre igreja e mídia, que são relações pontuadas por muitas tensões, mas também por muitos diálogos. Sim. Não é? E, de alguma maneira, isso... E aí isso me leva mais tarde para o doutorado. Não é? E no doutorado, eu tive a oportunidade, pelo próprio campo em que eu me inseri, que é a antropologia, não é? Eu tive a oportunidade, então, de pensar a questão da religião agora de modo mais, eu diria assim, interessado, que atendia aos meus interesses, que era entender o fenômeno religioso na chamada sociedade contemporânea, pós-moderna, onde supostamente esse fenômeno não teria lugar, né? E que, ao contrário, ele se revela cada vez mais forte, mas do ponto de vista dos sujeitos que professam a religião. Né? Tanto que o nome da tese é Os Rituais do Culto e da Missa Vistos do Lado de Fora do Altar. Uhum. Então eu fui tentar entender esses rituais, a importância deles na vida daquela gente concreta, e do ponto de vista delas, não exatamente do ponto de vista institucional, né? Da Igreja, do Vaticano, etc. Sim. E do que foi, por exemplo, o resultado, né? Esse seu artigo no livro Educação, Cidade e Cidadania, deve ser uma parte, né, dessa pesquisa. Exatamente, é uma pequena parte da pesquisa que eu considero uma das partes talvez mais representativas, pelo evento que eu reconstruo e analiso no livro, no artigo, não é? Como é que a religião, como é que uma determinada igreja, quando associada ou de comum acordo, eu diria assim, com os interesses do seu povo, com os interesses da comunidade, ela consegue ser um fator fundamental de mobilização e de organização dessa comunidade e criar uma espécie de pedagogia, eu diria assim, religiosa, com a formatação da SEBS em Petrolândia. Né? E como que a igreja ela esteve o tempo inteiro na história desse povo, na história da região, que começa lá no início da década de 70, ao lado, não é? Das suas lutas, das suas conquistas, das suas derrotas. E a praça foi, me parece que esse episódio da praça, de conquista do espaço da praça, né, em que a comunidade travou uma espécie de queda de braço com a prefeitura local, a prefeitura de Contagem, não é? Ela é expressão do quanto a organização popular, ela tem essa dimensão da cidadania, do quanto ela é um exercício educativo e mais do quanto o poder público precisa entender que lidar com o povo é lidar na base do diálogo e não da imposição. Sim. Bom, quem quiser então conhecer o livro, né, pode recorrer às livrarias da cidade ou então pedir diretamente às editoras. Né? A editora PUC, que é o endereço www.pucminas.br/editora ou www.autenticaeditora.com.br ou, como disse, nas livrarias. O livro Educação, Cidade e Cidadania foi lançado na Feira do Livro. Né, em Belo Horizonte, aconteceu recentemente. Sandra, muito obrigado. Eu que agradeço pela sua presença. Você participou do Religare número 100. Já estamos com 100 programas. É uma honra, né? Ter participado da marca. A honra é programa. Nossa. Né? Então, vamos terminando o programa. Na próxima semana, vamos conversar sobre o tema Pessoa na Contemporaneidade com o professor de Filosofia da PUC Minas, Henrique Porta. Vamos terminando, um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião. Jogue, pode cair. Pode voltar aí, que é o começo. Pode voltar então, volta ela pra mim, irmão.
Com o sistema eu não me iludo, quando eu rimo eu fico puto. O povo sem estudo, só vejo mano de luto. Miséria na favela, o preto se rebela, realista na sua cabeça, deixando uma sequela. O sistema eu não me iludo, quando eu rimo eu fico puto.